fiz uma palestra sobre toxicidade na cerâmica. Foi um trabalho bem interessante. Eu acho que alguns aqui me conheceram até por força dessa palestra, né? E, e eu até mantive o Drive, o Drive que eu compartilhei materiais sobre toxicidade, eu mantive ele aberto até agora. E amanhã, provavelmente, eu vou fechar e começar a oferecer ele como um produto, né? A aula e mais a consulta aos materiais e mais outras coisas que eu venho desenvolvendo e pesquisando. Essa aula é a aula aberta, inaugural, gratuita, do curso de formulação de esmaltes cerâmicos, pelo método empírico percentual. Meu Deus do céu, o que é o método empírico percentual? Nunca ouvi falar. Já ouvi falar de vários métodos. Então, eu vou já começar apresentando aqui para vocês. Já deve estar aparecendo aí para vocês na tela, né? Curso de formulação de esmaltes cerâmicos de alta temperatura. Esse método empírico percentual foi um método que eu desenvolvi ao longo da minha história na cerâmica. E essa, na verdade, é uma aula inaugural, mas é uma aula. Não é um chamariz para colocar as pessoas dentro do curso, ou seja, não é só um chamariz, é uma aula de nivelamento. Eu gosto de falar sempre, eu gosto de quebrar uns paradigmas e gosto de compartilhar isso com as pessoas. E eu também chamo essa aula de conceitos básicos ou aquilo que você ainda não se deu conta. Porque eu tenho certeza que muitas das coisas que a gente vai falar aqui, elas são um pouquinho diferentes daquilo que seria o senso, tá? E que a gente já ouviu muito na cerâmica. Tanto que o título mesmo da aula, de uma provocação minha, que inclusive é um texto que está lá no Drive. Eu compartilhei o Drive por e-mail com as pessoas. Esse Drive, ele é uma nuvem, né? É um arquivo na nuvem, e eu compartilho ele com os participantes, e tudo que eu colocar no Drive, os participantes têm acesso. Para essa aula, eu coloquei lá uma pasta, né, chamada aula inaugural, tal, e tudo lá está compartilhado de forma aberta. Ou seja, basta ter o link para ir lá e entrar. Ao longo do curso, né, a partir da próxima aula, eu aí já vou fechar e vou dar acesso só ao e-mail das pessoas que efetivamente estiverem participando. E aí a vantagem desse sistema é que ao colocar lá, todo mundo tem acesso ao material. Então, esse texto aqui, que está lá no material, é uma provocação minha. As receitas são a solução ou um problema. E hoje a gente vai estar falando disso também. Tá? A minha apresentação bem rápida, assim. Eu sou carioca, sou de uma família ítalo-suburbana aqui do Rio de Janeiro, por parte de pai, descendente de italiano, por parte de mãe, descendente do subúrbio. Eu gosto de brincar, dizer que um dizia morde, o outro dizia esfola, uma família trabalhadora, e da qual eu não consigo escapar da filosofia de vida, que é faça o melhor que você pode com o que você tem e compartilhe com as pessoas. Como dizia minha avó, meu filho, você já é pobre, não seja miserável. Se você tem pouco, pouco você tem, você pode dividir. Então, é o que eu tento fazer desde sempre. Eu sou, como eu falei, sou carioca, 64 anos, e sou professor. Eu me formei em biologia, depois ainda fiz o curso de direito, mas eu nunca trabalhei como advogado e trabalho como professor desde os 20 anos. Então, eu tenho nada mais, nada menos do que 44 anos de magistério. Às vezes as pessoas me falam, mandam um elogio e falam assim, nossa, eu tenho acompanhado você no Instagram, porque assim, esse ano eu virei um instagrável, eu descobri o Instagram por força de minha filha. Eu, na verdade, tenho 4 filhas, 3 do primeiro casamento e uma do segundo casamento.
E aí eu descobri, eu tinha uma implicância com o Instagram, tenho até hoje, mas é uma boa ferramenta de conexão com pessoas, e eu comecei a usar essa ferramenta, enfim. Então, eu sou professor desde essa época, as pessoas falam, você é muito didático. Eu falo, obrigado. Talvez seja em função prática, né, de ter tantos anos de magistério, a gente tenta, nem se acerta, mas a gente vai. Então, aí tem as minhas redes sociais. Eu, na verdade, comecei bem rapidinho a fazer cerâmica por terapia. Eu não comecei a fazer cerâmica porque eu tinha conhecimento químico. As pessoas acham que eu sou químico, eu não sou químico, eu sou biólogo, mas eu tenho um conhecimento básico de química e sou um defensor desse conhecimento básico para a sobrevivência das pessoas e também para os ceramistas, tá ok? Aprendi a cerâmica, aprendi em curso, aprendi didaticamente, aprendi em livros e assim, tudo com um esforço muito grande, e por isso é que hoje, toda vez que eu vejo alguém passando perrengue em relação ao esmalte cerâmico, eu sempre falo, bem-vindo ao meu mundo, você não vai fazer nenhuma besteira diferente ou a mais do que eu já tenha feito. Então, só para atualizar a nossa agenda, hoje é nessa aula do dia bissexto aqui, né, do ano bissexto, 9 de fevereiro, essa nossa aula. E essa aula, como eu falei, ela é aberta e gratuita. Quem se interessar e achar que funciona essa maneira de trabalhar, vai poder fazer a sua inscrição no curso até o dia 10 de março, porque no dia 14 de março, eu aí, se tiver um número mínimo de alunos, eu já vou começar a, a turma regular. Né? Para eu poder ter um número básico de alunos, eu faço uma matrícula por Pix, porque aí, se por acaso não tiver um número de aluno, é mais fácil de devolver o dinheiro para todo mundo, né? Mas eu acredito que vamos ter o número mínimo de alunos. Eu preciso de 24 alunos para que o curso funcione bem, né? E aí o curso começaria no dia 14 de março. O curso, ele na verdade está dividido em duas etapas. Eu dividi esse ano esse curso em duas etapas. Acho que vai funcionar bem. Não muda muito em relação ao que era no ano passado, mas a primeira parte é sempre teórica e a segunda parte é uma parte mais prática, em que eu oriento os participantes numa forma de consultoria individualizada. Claro que estamos em grupos, mas vai ser individualizado. Então, eu separei porque muitos não têm interesse ou não conseguem ainda ter, né, como queimar testes, né? Não tem um ateliê. Então, eu separei porque aí a pessoa não precisa participar neste momento dessa segunda etapa. Essa segunda etapa é um tira-gosto, uma degustação, essa parte prática, do que vem a ser, né, um grupo de estudo que eu mantenho normalmente depois do encerramento dos cursos. Então, quando os cursos acabam, eu sempre proponho a organização de um grupo de estudo em que eu continuo orientando as pessoas, tá? Esse grupo de estudo, normalmente, eu faço um encontro por mês e tem uma série de critérios, e aí a gente se encontra uma vez por mês para falar do que foi feito. É claro que continuamos tendo interações por um grupo de discussão, mas, assim, é esse tipo de encontro aqui, uma vez por mês apenas. Esqueci de falar para vocês também que eu tenho formação em educação à distância. Eu sou professor da educação à distância desde 2003, então eu também acredito muito nessa forma de comunicação. Eu digo para as pessoas que o curso que eu dou à distância, de formulação de esmalte, é muito melhor do que o curso presencial. Tem gente que não acredita. E eu digo o seguinte, olha só, no curso presencial, quando eu dava aqui no Rio de Janeiro, tinha várias questões. Em primeiro lugar, a pessoa tinha que estar aqui na região, né? Próximo. Segundo lugar,
Quantas aulas a gente faz? Eu cheguei a fazer esse curso com 8 aulas presenciais aos sábados, e aí o horário era um problema para você fechar a turma. E aí acabou o curso, 8 aulas, acabou, acabou. Pegava os testes, queimava e depois fazia um encontro só para comentar. Então, assim, era um pouco fragmentado. As pessoas depois falavam, pois é, eu fiz o curso, vi o teste e tal, mas assim, não deu continuidade. A grande vantagem desse tipo de curso aqui é que, em primeiro lugar, eu posso ter participantes, como tenho, né, de Portugal, de fora do Brasil, até do Japão eu já tive participantes, e a comunicação é muito mais ágil. Então, vamos aos questionamentos mais comuns sobre esse curso, que ajuda a gente a entender a lógica dele como um todo. É um curso de esmaltação, as pessoas confundem muito curso de esmaltação com um curso de formulação de esmalte. Curso de esmaltação é um curso em que eu vou aprender a aplicar o esmalte. Existem inúmeras técnicas de aplicação de esmalte, usando diversos recursos, e, na verdade, isso é tão ou mais importante do que ter um bom esmalte. Tá? Então, não é um curso de esmaltação, é um curso de formulação de esmalte cerâmico. Poxa, mas sendo um curso de formulação de esmalte cerâmico, eu vou ter que saber química, porque eu já vi que nessa coisa aí de esmalte tem um monte de matérias-primas. Sim, tem um monte de matérias-primas. Inclusive, eu coloquei ali, eu fiz na inteligência artificial essa figurinha aí, que tem um ceramista ali sonhando ali com um monstrinho e dentro de uma coisa que seria uma tabela periódica é, exótica ali, né? Então, enfim, as pessoas têm essa coisa, esse trauma com a química. Só de falar tabela periódica, a pessoa já se treme toda e tranquilo. Bom, o método que eu ensino nos cursos não é o método de cálculo químico, eu vou falar disso. É um método prático. O que é um método prático? É um método em que eu não preciso aprender a calcular quimicamente. Agora, claro que sendo ceramista e usando matérias-primas, eu tenho que saber o que é um óxido de cobalto, e função. Eu tenho que saber o que é um óxido de cobre, sua função, óxido de ferro. Você só está falando de óxidos colorantes. Falei de propósito, que é o que as pessoas mais conhecem, mas existem uma listagem enorme de matérias-primas que podem ser usadas na produção de esmalte cerâmico. E eu vou ter que conhecer todas essas. Não, você não precisa conhecer todas essas, mas aquelas que você tem no seu, né, à sua disposição para fazer esmalte, é bom que você conheça, pelo menos para saber qual é a função. Então, na verdade, no curso, seria mais ou menos como aprender a fazer formular esmalte pelo método prático, é a mesma coisa que aprender a cozinhar. Então, você vai aprender que tem uma farinha, que tem uma manteiga, que tem um leite, que tem um batedor, que você bate assim, que bate assado. Mas, assim, saber profundamente o que são essas coisas quimicamente, o que acontece, normalmente não. E aí, qual é a vantagem, né? Assim, é tudo igual? É um método de formulação, os métodos de formulação são iguais? Não, não são iguais. O método de cálculo químico, pasmem vocês, a gente tem que agradecer a esse simpático senhor aí do século XIX, chamado Hermann Ziegler. Ele desenvolveu uma metodologia, porque no século XIX os ceramistas não sabiam por que os esmaltes fundiam ou deixavam de fundir. Mas se fazia cerâmica, obviamente. Então era tudo muito intuitivo. Então pegava-se as receitas de esmalte que funcionavam, se guardava-se as 7 chaves, não compartilhava com ninguém e, e vida que segue, né? E vamos lá. E aí esse cara desenvolveu uma metodologia, uma pesquisa e uma metodologia para explicar por que os esmaltes fundem. Eu não vou falar, não vou explicar qual é a lógica dele, mas é uma lógica bem legal, bem interessante, mas é o que a gente chama de cálculo químico. Qual é a vantagem? A vantagem é que a gente consegue calibrar um esmalte
características isoladas do esmalte. A gente consegue mudar só o brilho, a gente consegue mudar só a coloração, a gente consegue, né, substituir matéria-prima com a maior facilidade e tal. Essas são as vantagens desse método. Quais são as vantagens? Existe um conhecimento de química maior, né? Eu até escrevi ali, por favor, não entrem em pânico, nós não vamos falar disso, mas só para ter uma ideia, assim, ó, olha o que eu escrevi ali. Envolve uma dedicação maior no estudo da relação entre os óxidos fundentes do grupo RO, R2O, estabilizantes do grupo R2O3 e vitrificantes do grupo RO2. Se ninguém caiu duro ainda, vocês são corajosos, estão, né? Respira fundo, calma, amigo, não vou falar disso agora. Eu não ministro curso, quer dizer, eu não ministro agora, né? O curso de cálculo químico. E qual é a diferença para um curso empírico ou um curso prático? Bom, talvez você já tenha ouvido falar do método 4321, do método diagrama triaxial. Muito ceramista usa esse método do diagrama triaxial, e o método empírico percentual, que fui eu que desenvolvi. Tá? Qual é a vantagem? Eu não preciso saber tanta química nem tanta matemática. Eu vou precisar saber mais desses materiais. E o tempo é muito mais fácil de fazer os esmaltes, é muito mais ágil. Qual a desvantagem? Eu não consigo calibrar características isoladas, é mais difícil. Ele é menos preciso, vamos dizer, em termos de formulação de esmalte. Eu posso formular um esmalte e ele ameaçar de fundir ou não ameaçar de fundir. Quer dizer, com o método químico é garantido que ele vai fundir. Tá? E aí, quando eu vou substituir matéria-prima, é um pouco mais complicado. Eu posso substituir? Posso, mas é um pouquinho mais complicado. Tá? Aquela figurinha que está ali em cima é um exemplo desse diagrama triaxial. No diagrama triaxial, que é um método prático, a gente combina 3 materiais e faz 36 versões de combinações desses materiais. Enfim. E aí, dessas 36, vai ter lá 1/3 que vai acabar fundindo. Ou seja, é um método prático. Agora, não é muito prático em termos da matéria-prima que a gente desperdiça, né? Muito bem. Então, sem querer apavorar vocês, eu vou mostrar aqui a diferença entre o cálculo químico e o cálculo empírico, usando como base esse meu esmalte aí, que durante muito tempo aqui no Rio de Janeiro ele foi cobiçado, é o famoso Azul 39, a receita de número 39. Eu, em termos de receita de esmalte cerâmico, eu parei de fazer base de esmalte mais ou menos em torno de 280 bases de esmalte, não testes de esmalte. Testes eu fiz mais de 1.500, mas de bases de esmalte base, vidrado base, esmalte base, eu fiz mais de 280, quando eu parei. Parei, enfim, depois eu explico por quê. Então, eu coloquei ali para vocês a receita desse esmalte, porque esse esmalte é de um tempo que eu usava o cálculo químico para formular meus esmaltes. Usava o cálculo químico e ensinava com o cálculo químico. Então, tem ali, por favor, não se assustem, da esquerda para a direita, K2O é óxido de potássio, MgO, óxido de magnésio, CaO, óxido de cálcio, ZnO, óxido de zinco, Al2O3, óxido de alumínio, SiO2, óxido de silício. E ali embaixo são quantidades moleculares. Olha o problema. E aí depois a gente vai ter que calcular. Para poder calcular, eu tenho que aprender a usar uma planilha de cálculo, se eu for fazer na mão, que nem essa aí. Eu imagino que para quem não está, né, como eu, não está acostumado, olha e dá um sustinho, né? Fala, meu Deus, é isso que você vai ensinar? Não. Isso é esse esmalte calculado pelo método do cálculo químico. E no método empírico percentual, que é o método que eu ensino. Então, é muito mais simples, descomplicado. A gente vai ter uma tabela, mas essa tabela ela é regida por valores percentuais. Por isso é que é chamado
empírico percentual. Houve um determinado momento, depois que eu já estava fazendo esmalte há mais de 10 anos, eu peguei um dia, tinha várias, tenho até hoje, umas fichas, esqueci de colocar aqui, umas fichas de papel. Lembra que antigamente a gente anotava as coisas nas fichas de papel? Eu tinha um bolão assim de fichas de papel, e aí eu um dia peguei as fichas de papel e eu falei assim, pô, mas deixa eu ver aqui qual é a maior quantidade de feldspato que tem nas minhas receitas. Aí eu comecei a folhear as fichas, achando que eu ia encontrar uma variedade muito grande, e na verdade eu encontrei uma faixa que não era muito grande. Aí eu parei e fui olhar carbonato de cálcio, parei e fui olhar óxido de zinco, ou seja, o método empírico percentual ele surge dessa percepção que existem proporções, existe uma faixa de porcentagem que a gente pode usar certas matérias-primas e algumas faixas que a gente não deve usar. Além disso, uma série de outras informações. Tá? Então, esse aí é uma planilhazinha que a gente já faz no curso e eu ensino os alunos a usar essa planilha, ela é toda pautada em tabelas, e quando chega no final, a gente tem aquela receita ali. Ó, tá? Então, é uma maneira muito mais simples de eu chegar numa receita de esmalte. Ok? É isso, basicamente. Um método prático, empírico, e que a gente vai usar valores percentuais. Esses valores percentuais surgiram da minha experiência, da leitura de dezenas de livros de esmalte, e aí você já recebe isso tudo, um compêndio na forma de tabelas, e você vai olhar e vai falar, no meu esmalte eu quero colocar feldspato, que nem está aqui, feldspato, dolomito, zinco, quartzo. A questão é, por que eu coloco essas coisas? Aí é que vem o curso, né? Não é só, não é uma coisa aleatória. Cada uma dessas substâncias tem uma determinada função e o método vai falar sobre isso, tá? É complicado? Bom, de fato, como eu falei para vocês, ele não é complicado. Assim, obviamente, eu tenho que gastar alguma energia, né, para entender a função, mas só por ali pela tabela já dá para vocês olharem assim, ó. Todas as matérias-primas cerâmicas a gente divide em duas categorias. Ou essas matérias-primas são fundentes ou refratárias. É claro que eu estou falando de uma faixa de temperatura. E esses fundentes são todos iguais? Não, tem fundente primário e fundente secundário. E os refratários são todos iguais? Não, tem refratários que têm uma função chamada estabilizante e refratário que tem uma função chamada vitrificante. A partir daí, eu escolho as matérias-primas que eu tenho à minha disposição para colocar ali e vou, partindo de certas regrinhas básicas, eu vou, de tabelas, né, de proporções, eu vou montar o meu esmalte. Aí alguém pode dizer assim, mas é aleatório? Eu vou dizer, não, não é aleatório. Agora, obviamente, não é como cálculo químico, mas funciona, é eficiente e é tranquilo. Essa aí é a tabela mãe desse meu método, né? É a tabela que tem valores percentuais dos diferentes tipos de materiais, e isso tudo vai ser apresentado no curso. Vai ter material didático? Sim, o Drive já está aberto, como eu falei. O curso todo envolve mais de 70 materiais didáticos que são autorais, ou seja, eu desenvolvi e eu compartilho com os alunos. Eu esqueci de falar para vocês. Quem quiser fazer pergunta, pode fazer pelo chat. Deixa eu até olhar aqui. São as pessoas dando boa noite, mas se tiver alguma pergunta, faz pelo chat. O que eu não conseguir responder aqui, eu anoto e respondo e coloco lá no Drive o questionamento lá, tá? Muito bem. Então, a pasta já está lá no Drive, é só acessar lá e tem esses documentos aí e outros documentos que são fundamentais. Desses documentos aí, tem o Método Empírico Percentual 2024, foi um artigo que eu fiz para o CONTAF, acho que em 2012, falando desse método, né? O Eterno Mistério da Cerâmica é um texto que eu acho que vale muito a pena, porque tem uma coisa que eu implico muito, é quando uma pessoa fala assim para mim,
que é muito comum o ceramista falar. Toda vez que eu abro o meu forno, é sempre uma surpresa. Eu digo isso para tudo quanto é ceramista. Não fale isso. Não diga isso. E não é verdade que é sempre uma surpresa. Tem surpresa? Tem. Mas não é sempre uma surpresa. Se você coloca um esmalte azul no forno e o esmalte sai transparente, isso é uma surpresa penosa para um ceramista. Tem alguma coisa errada aí, entendeu? E isso é sempre uma fragilidade que a gente pode tentar ampliar isso aí, melhorar, para não ter tantas surpresas. Aí alguém pode perguntar: ah, mas você sempre sabe o que vai acontecer no final? É claro que não, porque a cerâmica depende do fogo. Mas dizer que é sempre uma surpresa, tudo é uma surpresa, e me perdoe. Se a minha cozinheira, né, a moça que faz comida aqui na minha casa, ela disser para mim: toda vez que eu faço um empadão, coloco no forno, é uma surpresa. Aí eu vou falar: uai, mas qual a dificuldade? Qual o problema? Se eu sou capaz de fazer um empadão bacaninha, por que a pessoa que é profissional não pode fazer um empadão bacaninha? Pode dar errado alguma vez ou outra? Pode, é só usar a margarina errada que pega a margarina light que não vai dar um bom empadão. Já viu que eu sei de cozinha também, né? E aí você vai dizer: ah, tudo é uma surpresa. Não, não é não. Você mudou a matéria-prima, que era a margarina, né, com 80% de lipídios, e pegou uma margarina light, não se deu conta de que as substâncias eram diferentes, e aí deu errado. É isso, não é uma eterna surpresa. É eterna surpresa para você. Mas se chamar alguém, é capaz de explicar. E, enfim, e vamos embora, né? Opa, se eu vou responder as perguntas dos participantes, porque aqui está todo mundo calado, né? Todo mundo calado, né? E o boro entra onde? A Laura colocou ali: o boro entra onde? O boro é um fundente e vitrificante. O boro é uma matéria-prima interessante. Vai responder as perguntas? Sim. Então, eu já criei um grupo de discussão, eu já tenho 11 pessoas que já estão nesse grupo de discussão, não estamos discutindo, conversando, porque o curso ainda não começou, e nesse grupo de discussão, é por ele que a gente dialoga, a gente conversa, as pessoas colocam dúvidas, tal, né, sobre, obviamente, o objeto do curso, não é um grupo para uma assessoria plena e absoluta. Então, nos últimos cursos, eu tive uma média de 2.500 postagens coletivas, juntando todo mundo, e dessas 1.500 eram minhas. Ou seja, eu comento forte mesmo, tá? Eu vou usando esse grupo de discussão para ir aprimorando as coisas, né? Para permitir que os modelos mentais, né, possam fazer as suas mudanças. E aí alguém pode perguntar assim: ué, mas eu vou aprender a fazer aqueles esmaltes maravilhosos? Aí eu gerei essa imagem não existe, é da inteligência artificial, né? De um esmalte bacana, diferente ali, né? E esse esmalte aí, ele foi baseado nessa imagem aí, que é uma peça que eu tenho, que eu gosto muito. E aí eu preciso dizer para vocês o seguinte: olha só, um esmalte maravilhoso não pode ser confundido com uma peça esmaltada maravilhosa. Por quê? Porque muitas dessas coisas que a gente acha que são esmaltes maravilhosos são, na verdade, esmaltes muito bons na mão de ceramistas profissionais que dominam técnicas de decoração bem complexas, às vezes. Então, não é você achar assim: ah, o esmalte aqui tem que dar o jeito dele. Eu vou botar o esmalte aqui, eu quero que fique de cair o queixo, então ele tem que ser maravilhoso por si só. Nem sempre isso vai ser possível, né? Então, dessa peça aí, eu queria dizer para vocês o seguinte: olha aqui. Ela tem dois esmaltes, tá? O azul escuro em cima e o transparente embaixo. Ela é uma peça de porcelana, uma massa de porcelana que eu estava pesquisando na época. Então, tem um esmalte azul em cima, escuro, e um esmalte azul embaixo. Já são dois esmaltes, está contando? Em cima do esmalte azul em cima, eu um colorante overglaze, né? Eu coloquei um pigmento overglaze. Alguém vai perguntar: ah, mas era da Maico, era da Amaco, era da Rize, era de quem? De ninguém, meu, porque eu conheço o material e por isso eu sei o que colocar, não só no esmalte, mas no engobe, não só no engobe, mas na massa, não só na massa, nos pigmentos overglaze e underglaze também.
É por isso que a gente aprende um pouquinho de química cerâmica. Coloquei o pigmento ali. Que pigmento é esse, Tito? Óxido de titânio. Mas se eu colocar o óxido de titânio ele é refratário, ou seja, ele não, ele vai, o esmalte de baixo vai fundir e ele vai, né? Se for só ele vai ficar seco ali. Aí eu tenho que adaptar ele, eu tenho que fazer uma misturinha nele e depois eu coloco uma pérola de fundente. O que é uma pérola de fundente? É mais um material decorativo que eu coloquei em cima dele, porque eu quero que essa pérola de fundente, pérola porque é uma bolinha, ela escorra e na hora que ela escorra, ela arrasta ele. Na hora que arrasta ele, faz esse efeito que vocês estão vendo aí, que é uma coisa assim, meio flambada, meio variegata, uma coisa meio, né, misturada aí. E aí dá esse efeito que é o efeito float, um efeito cachoeiro, um efeito desce, que é um efeito precisa conhecer o material, porque se ele escorre demais, pode grudar a peça no forno. E ali embaixo ainda tem um efeito de massa colorida. Por quê? Porque a massa de porcelana, essa peça foi feita, tinha um pouco de massa de porcelana colorida com cobalto para dar esse efeito. Então, ela é desse tipo assim de cerâmica, tá? Então, você vê que quantas camadas de decoração eu tenho aí? Várias camadas. Várias camadas. Então, não é o esmalte que é maravilhoso. Se essa peça fosse inteira azul escura ou inteira transparente, ela não teria o mérito que tem, né? O curso tem uma programação ou como é que é? Claro que tem programação. A programação também está lá no Drive, né? A parte teórica ela é formada por 8 aulas, e nessas 8 aulas eu não começo falando como é que faz esmalte, eu vou falar dos conceitos básicos, vou falar das substâncias que são usadas, das funções, os tipos de matéria-prima, como a gente controla o esmalte, para o esmalte fundir, até chegar no método de formulação. Tá, obrigado. E depois, como eu falei para vocês, eu apartei a parte prática, porque eu entendo que algumas pessoas podem não se interessar, é uma maneira de organizar melhor. Aí, na parte prática, é uma parte em que, na verdade, assim, quem está na parte teórica vai formular o esmalte e eu vou corrigir a receita, tá? Eu faço isso, a pessoa formula, eu corrijo a receita e falo, olha, é assim, 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 assim. A única coisa que eu não vou fazer é acompanhar ela nesses testes aí, só para quem se inscrever nessa segunda etapa. As aulas ficam gravadas? Sim, ficam gravadas lá no meu canal do YouTube, mas eu só dou acesso às pessoas inscritas no curso. Quanto tempo eu posso assistir essa aula gravada? Bom, essa aula de hoje vai ficar gravada 45 dias depois que o curso terminar, você ainda tem acesso a essa aula. Então, dá muito tempo, porque o curso leva entre 3 e 4 meses, né? Contando a parte prática, 3 meses contando a parte teórica, ou 2 meses e meio, e você, durante esses 2 meses e meio, você tem acesso a todas as aulas, e depois, 45 dias depois, é que eu suspendo. As pessoas falam assim, mas você não pode deixar o curso para a gente acessar a vida inteira? Aí eu brinco dizendo assim, eu fico pensando, coitado dos meus alunos na escola de educação básica que eu dou aula lá, né? Em que eu explico sobre a tabela periódica numa aula, e na aula seguinte ele não tem nem nada gravado para poder olhar e lembrar, ele tem que estudar em outros materiais, certo? Então, assim, as pessoas sempre falam assim, mas eu ia gostar muito se o seu curso fosse presencial. Eu falei, eu não sei se você ia gostar tanto não, porque as pessoas ficam me pedindo acesso 1 ano depois do curso. Poxa, mas você já tirou o acesso? Eu falei, não, são 2 meses depois que o curso acabou. Então, é assim, sempre assim, né? Não pode ser ad eternum. Vou precisar comprar matéria-prima e outros equipamentos? Bom, já está lá também uma lista de matéria-prima para quem for participar da parte prática. Não precisa comprar agora, é só olhar lá o cronograma, né? Só em maio. Tem algumas matérias-primas básicas, você vai ver o que é acessível, o que você tem acesso. Assim, de equipamento, assim, uma peneira, malha 100, pincel, pote plástico, se a pessoa tem um ateliê com um forno, mesmo que seja aluno, né, para quem vai participar. Se não tiver, aí realmente é um curso que eu não aconselho para quem entrou ontem numa aula de cerâmica. Ainda ontem eu estava respondendo sobre isso.
eu estou há um mês, estou encantado, apaixonado, você acha que eu vou aproveitar seu curso? Eu perguntei, já esmaltou alguma vez? Não. Então não vai aproveitar, não. A pessoa tem que usar o esmalte para ver as questões, para poder entender e aí começar a querer formular esmaltes, tá? Enfim. E essas aí são alguns exemplos de receitas dos participantes do curso de 2023, receitas deles que eu, obviamente, orientei, mas, assim, não é receita pronta, vamos dizer assim, base pronta, né? E normalmente, quando chega no final do curso, eu produzo um guia com, assim, as receitas que funcionaram bem e compartilho com todo mundo. Claro que eu faço isso com a concordância, né, dos participantes, porque, assim, se eu fiz, durante a parte prática, são 3 receitas, aí eu fiz 3 receitas de vidado base e fiz 2 versões em cada, fiz 6 testes de esmalte. Ótimo. Vamos compartilhar com todo mundo? Se a pessoa disser não, eu falo, tudo bem, mas depois tu não vai ganhar o guia, não, né? Porque o guia é para todo mundo que compartilhar. Quem compartilhar, ganha o guia. E, na verdade, você vai ter um guia com uma quantidade muito grande de receitas. E a gente vai ver aqui que, na verdade, é uma crítica, né? A receita é a solução dos problemas? Ou é o problema? Vamos ver. Aí tem um exemplo da receita aí do teste feito pelo participante no ateliê dele, com as matérias-primas dele, queimado no forno dele, porque se eu faço a receita e queimo no meu forno e você leva para queimar no seu forno, pode dar muita diferença. Nós vamos ver por quê, tá? E aí, 2 exemplos aí desses testezinhos aí. Você vai indicar e compartilhar a receita pronta? Dúvida cruel. Olha só, eu parei de falar, hein? Parei de falar isso, porque eu sei que tem gente que dá curso assim, então eu parei de falar. Mas eu dizia assim: quem quer ensinar o participante, o estudante, a fazer esmalte, não dá receita pronta. Que a receita pronta você só aprende o quê? Só aprende o que é a receita, mas se você não entender a lógica, não funciona, né? Isso aí era um guia de esmaltes cerâmicos que eu tinha muitos anos atrás. Muita gente tem esse guia por aí. E eu até parei de mandar isso, tinham, né, quase 50 receitas ali, todas bem bacaninhas, e eu parei de editar isso, porque às vezes é um pouco frustrante. Então, esse curso ele não é para compartilhar receita, é para ajudar cada um a fazer as suas próprias receitas. Aí, toda vez que eu falo isso, alguém vem sempre com aquele questionamento assim: opa, estou sentindo que vai esconder o coelho na cartola. Então, para não ficar achando que eu não quero dar receita, para quem não vai fazer o curso, lá no Drive já tem um documento que tem, acho que 10 ou 12 receitas de esmalte minhas, antigas, e que você vai ver que não tem a foto de referência. Não tem a foto de referência exatamente para não gerar expectativas, porque o azul 39, vocês olharam para ele ali. A receita está aqui na apresentação. Se você for fazer essa receita azul 39, a chance de variar é bem grande. É a mesma chance que eu tenho de refazer agora esse azul 39 e ele variar também. No momento eu estou sem ateliê, então não adianta nem eu fazer para mostrar para vocês. Eu não vou conseguir fazer no meu ateliê. Mas ele vai dar variação. Por que ele vai dar variação? Nós vamos ver. Aí é muito comum, assim, além da questão do esconder o coelho na cartola, as pessoas sempre perguntam assim, mas nesse curso vai ter o pulo do gato? Fala, vai ter? Porque o povo esconde o pulo do gato, né? Aí eu digo, não vai ter o pulo do gato, mas vai ter a unha do gato. Mas a unha do gato eu vou explicar mais para frente, tá? Essa história do pulo do gato merece um momento. Senta que lá vem a história. Não, lá vem o Tito contar a historinha.
Muitos anos atrás eu fazia, tá lá as receitas são a solução ao problema, começo com esse caso, rapidinho. Eu dava curso de esmalte e as pessoas reclamavam que eu não dava receita. E eu falava, gente, eu não dou receita, porque vai variar e tal. Aí as pessoas saíam insatisfeitas. Falava, o professor, ele esconde o coelho da cartola, ele não dá receita. Então, aí as pessoas ficavam insatisfeitas, eu ficava chateado, né? Porque eu queria que as pessoas entendessem. Aí eu falei, não, então eu vou dar receita. Aí todo curso, que chegava no final do curso, eu dava receitas, boas receitas que funcionam tal. Aí os participantes saíam do curso com as receitas, felizes, contentes. Ah, que legal. Não com o que ele aprendeu, mas com a receita. Eu falei, pô, então, se fosse para pagar, pagava metade e levava a receita, já me dava menos trabalho. E aí o que acontecia? Ia para o seu ateliê, fazia a receita dava um resultado diferente, o participante ficava insatisfeito. Aí vinha a pior coisa. Falava assim, ó, eu ouvi isso. Só falava assim, não, o professor, ele deu a receita, mas ele escondeu o pulo do gato. Alguma coisa da receita ele deixou de falar. Ou alguma matéria-prima, ou algum procedimento. Aí ficava essa coisa, né, meio pendente. Eu sei disso porque um amigo meu veio falar que alguém tinha feito curso, falou para ele, muito educadamente, falou, pois é, mas eu acho que o Tito não compartilhou, né, alguma coisa e tal. Então, assim, de fato, isso não acontece, a gente vai entender por que, que ter receitas não resolve o problema. Como eu resolvi o problema? Então, parecia um problema insolúvel, mas eu resolvi, a partir do momento que começa a ter um curso à distância, né, a possibilidade de ter uma etapa prática. Porque na etapa prática eu consigo ajudar cada um no seu local de trabalho, à distância, através de mensagem, vai para lá, foto, vem para lá, vem para cá, eu consigo ajudar a pessoa a calibrar e, às vezes, até identificar alguma besteira que a pessoa esteja fazendo ou inadequação. Então, vamos falar agora de algumas dúvidas muito comuns, não em relação ao curso, mas em relação aos esmaltes cerâmicos. A história da receita. Esse simpático senhor que está aí chama-se Emanuel Cooper, já falecido, faleceu em 2012, um grande ceramista, que eu tive a felicidade, quando eu já tinha assim, 1 ano, quase 2 anos de pesquisa em esmalte, eu dei de cara com esse livro dele aí. Emanuel Cooper, Manual de Barnices Cerâmicos, da editora Ômega. E aí era um livro de receitas. Livro de receitas. 200 e tantas receitas de esmalte, as fotos, cada uma mais linda e sensacional que a outra. Eu falei, para que eu gastei esse trabalho todo para aprender? O cara já está na minha frente aqui, eu vou pegar e vou refazer essas receitas. E foi o que eu fiz. Eu refiz as receitas e nunca o esmalte ficou igual ao esmalte dele. Nunca. Por quê? Porque ele escondeu o pulo do gato? Porque ele não. Não, ele fez um livro de receitas, que nem o meu guia lá. Agora, tem chance do esmalte ficar igual? Tem. Mas é grande? Não, é pequena chance. E a gente vai entender por quê. E eu vou voltar lá no azul 39. Se você olhar ali o azul 39, você vai ver que ele tem uma variaçãozinha ali, não tem? Ele é azul, óbvio, ele tem brilho, óbvio, ele tem um reflexozinho, uma coisa que a gente chama de efeito tchum, que é um enevoadozinho, que em 93 está diferente de 98, 98 está diferente de 2002, 2002 está diferente de 2007, apesar de ser a mesma receita. Alguém pode dizer, mas é uma variação que não é uma variação enorme, mas ele é um esmalte relativamente simples e mesmo assim tem variação. Então, a maioria das pessoas não percebe isso. Quando eu olho para um piso cerâmico, tipo o piso do Brenan, que é um piso artesanal, né, cerâmica artesanal ou semi-industrial, se quiser, olha o que eu vejo aqui. Ó. Não sei se vocês estão percebendo, mas aquele piso ali está mais claro, não está? Dá para ver que está mais claro, né?
em comparação com outros pisos no mesmo chão que estão mais escuros. Por que que tem essa diferença? Por que que uns estão mais claros, outros não mais escuros? Se fosse um piso verde, um ia estar menos verde, o outro ia estar mais verde. Por que que acontece essa variação? Certamente quem já fez esmalte, já usou esmalte, sabe que tem uma variação, né? Por que que acontece isso? Aí eu vou pegar uma matéria-prima boba, uma das bobas, para mostrar a vocês. Eu normalmente exemplifico isso com feldspato, mas o feldspato é um pouco complexo, ele não permite muito identificar. Então eu fiz o seguinte, carbonato de cálcio. Você vai em todos os fornecedores e pergunta assim, tem carbonato de cálcio? O cara fala, tem. Quanto é o quilo? É tanto. Aí você compra feliz e contente e vai para casa, certo? Em alguns fornecedores o cara diz assim, ó, é calcita. Mas é igual a carbonato de cálcio. Ah, tá. Então me dá 1 quilo aí, 2 quilos, 3 quilos. Beleza, você comprou. O que que as pessoas não sabem é que o carbonato de cálcio em pó que a gente compra, ele é rocha moída. E a rocha, dependendo da região, ela tem uma composição ligeiramente diferente. Então eu não coloquei aqui para não torturar vocês, mas eu fui olhar, eu estou sempre estudando essas coisas, e em Minas Gerais tem mais de 250 lavras de carbonato de cálcio, ou de rocha, que vai resultar em carbonato de cálcio. Carbonato de cálcio usa só para cerâmica? Não, usa para um monte de finalidade, até para plástico, carbonato de cálcio é usado. E aí o que acontece? Isso aqui, ó. Esse carbonato de cálcio aí da Terra Nova, olha que coisa interessante, o teor de cálcio dele é de 55%. Agora, olha aquilo lá em vermelho lá embaixo, 43% é perda ao fogo. Sabe o que é perda ao fogo? É um material que está ali que na hora que você queima, ele vai embora da peça, ou seja, ele não participa do esmalte. Aí alguém pode dizer, puxa, mas é muito, não é? Eu realmente achei muito, fiquei impressionado dessa perda ao fogo aí. Então, se você pesa, na minha receita tinha lá 10% de carbonato de cálcio. Se você colocou esse aí, você, na verdade, tem uma receita meio falsa, né? Porque tu está colocando 10%, mas só metade que está indo lá, né? Aí olha o do Leal e Rosa, essa é uma mineradora. Olha aí o teor de cálcio do carbonato de cálcio dele, 98,7%. Pô, legal. É muito cálcio. Mas só tem cálcio? Não. Tem sílica, tem alumínio, tem ferro, tem magnésio. E não tinha perda ao fogo. Ou seja, esse aí vai tudo, não tem? Agora, o carbonato de cálcio do ouro branco, aí você vai olhar lá, ó, é 96%. Então, ele tem um teor de magnésio bem alto, porque os carbonatos de cálcio, eles têm várias classificações em relação ao teor de magnésio. E o fornecedor, ele não te fala isso, não. Você pode estar comprando um carbonato de cálcio com baixo teor de magnésio e pode estar comprando um carbonato de cálcio com um teor médio de magnésio. É quase uma dolomita, que é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. E você não sabe disso. Você saiu de um fornecedor, foi para o outro, pediu carbonato de cálcio, entregaram na sua casa, tu está fazendo um esmalte. Olha por que vai dar variação. Olha esse aí, ó, um carbonato de cálcio comercial. Olha a perda no fogo ali, 40%. Olha a quantidade de cálcio, 51%. Olha o outro ali, 98% de cálcio, zero de perda ao fogo. É mais parecido com o Leal e Rosa lá, né? E olha esse aí, também. Então, imagina a situação. Eu fiz a primeira receita de esmalte com esse carbonato de cálcio aí, que era o que eu tinha. Testei, ficou ótimo. Tinham 30% de carbonato de cálcio. Aí acabou o carbonato de cálcio, eu falei, vou fazer um balde. Fazer um balde de 5 litros desse esmalte, que todo mundo gostou, é ótimo. Aí ele compra no outro fornecedor, porque no fornecedor que ele tinha, o preço ficou mais caro, ele encontrou esse outro fornecedor e colocou. Você vê que o segundo carbonato de cálcio, teoricamente, é mais puro que o primeiro. Ou seja, você poderia pensar, se é mais puro, ele é melhor, só que vai acontecer, ele vai dar problema com a receita anterior. A receita que estava boa com o primeiro carbonato, pode desandar com o segundo carbonato. Tipo o quê? Pode estar, depois daqui vai ficar cheia de bolha.
Aí você fala, mas por que tem a ver uma coisa com a outra? É sim, porque o carbonato de cálcio ele libera bolhas na matriz do esmalte quando ele funde. E aí, como tem muito mais carbonato de cálcio, pode dar um problema de bolha. Aí a pessoa não sabe, né, o que deu errado. Então, eu estou falando só do carbonato de cálcio. Tá? Então, é por isso que tem variação. O que pode provocar, então, variação no esmalte? A origem e o fornecedor da matéria-prima, o tipo de queima. Eu queimo num forno que a queima dura 12 horas. Não, o meu forno dura 6 horas. Não vai ficar o mesmo resultado do esmalte. A granulometria da matéria-prima. Eu comprei uma matéria-prima malha 100, depois comprei uma 325. Faz diferença? Alguma faz. Se eu peneirei, não peneirei, se eu moí, não moí, faz diferença? Claro. E a maioria dos ceramistas, ou muitos ceramistas, a maioria não diria, mas muitos ceramistas não se preocupa com certos procedimentos. O tempo de esfriamento do forno. Eu tinha esmalte que dava um resultado no verão e dava outro no inverno. Eu estou no Rio de Janeiro, então eu vou te falar, era difícil, né? Assim, no verão o forno não esfria. O tipo de massa sobre o qual ele está colocado, se o balde estava bem mexido ou não estava bem mexido, da variação, se a camada do esmalte está grossa ou está fina, a espessura, né? Então tem muitas variáveis. Esmalte cerâmico é tinta, pelo amor de Deus. Repete comigo. De cerâmico, não é tinta. 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 Bom, acho que deu para entender, né? Pelo amor de Deus, eu tenho 64 anos, já estou velho, passou de 60, eu implico com essa palavra pra caramba. Não que esmalte não seja muito diferente, não, né? Porque esmalte também não é uma palavra muito boa para designar. Por exemplo, vidrado é um pouco melhor. Mas, assim, o problema não é nem em relação à palavra tinta, é que se a pessoa aplica o esmalte como ela aplica uma tinta, dá tudo errado. Então, essa é basicamente a minha questão. A tinta ela é formada de resina, carga, solvente, aditivo, pigmento colorante, vai ser aplicada por pincel, pulverização e outras técnicas. E o esmalte, ele não tem isso. Ele tem material vitrificante, estabilizante, fundente, opacificante, colorante, e por aí vai. Tá? Qual é a diferença básica? A tinta tem cor normalmente antes de ser pintada. Tudo bem, dá uma diferençazinha, eu sei. Mas a diferença do esmalte é muito grande. Em princípio. Em princípio. Tá? Se for um esmalte cru, em princípio vai ser. Então, eu digo isso porque tem muita gente que usa pincel para aplicar esmalte e tem certos pincéis que não são interessantes para aplicar a camada de esmalte. Tanto que o pessoal fica assim, eu passo várias camadas. Sim, e aí às vezes, dependendo do esmalte, ele até dá mais variação, o que pode ser interessante. Mas o ideal do pincel para aplicar a base de esmalte é um pincel que tenha mais pelo. Esses pincéis tipo trincha não, tipo leque, eles funcionam muito bem para fazer decoração. Aí, né, funciona. Mesmo assim, tem esse tipo de leque mais sedoso e mais espetado. Agora, esse tipo de trincha que dura, a gente usa em cerâmica, mas não para aplicar esmalte. Eu vejo em vídeo no Instagram, o povo está postando vídeo no Instagram e eu estou lá só acompanhando para ficar só comentando, tá? Mas na verdade, com o intuito de ajudar as pessoas. Aí, um dos problemas mais comuns nos meus cursos, qual é? A pessoa faz a receita de esmalte. Esmalta e fala assim: o esmalte não ficou como eu queria. O esmalte não ficou verde, era verde, não ficou verde. Aí eu mando a foto, aí eu olho e falo: olha só, a camada está rala, o esmalte está muito fino. Esmalte não é tinta. Uma tinta, você passa um fiapo, pronto, já deu a cor. Não, esmalte precisa de massa vítrea. Então, se você passar uma película mínima,
você não vai ter o resultado que tinha que ter colorante ali, que não tem, opacificante, matriz vita, isso tudo faltou ali. Então, é importante que a gente saiba isso. Tá? E eu, a partir dessa frustração minha, que é a pessoa. E aí é o seguinte: eu falo, isso aí está ralo. Esmalta de novo, faz como eu falei, bota uma camada dupla, aí a pessoa vai falar: ah, agora ficou bom. Agora ficou bom, é o tal do falso negativo. O problema não era a receita, o problema é a esmaltação, é o domínio. Então, de tanto eu esbarrar com isso, eu desenvolvi esta ferramentazinha aí, que é uma ferramenta singela. Minha filha diz que parece um brinco. É uma ferramenta singela que ganhou o apelido de unha de gato por sei lá quem que deu. Eu aí falei, eu não tenho um nome melhor, fica unha de gato. Mas, na verdade, unha de gato tem a ver com o hábito que alguns ceramistas têm de colocar a unha no esmalte seco para ver se tem camada de esmalte. E aí eu falei, pô, eu consigo fazer uma coisa um pouquinho melhor do que a unha. Então, na verdade, ele tem um lado mais e um lado menos. Assim, no lado menos seria a camada mais fina de esmalte que faria sentido. E o mais seria, né, a camada maior. Então, eu mando, obviamente, com uma padronização, e a pessoa pode até calibrar, porque isso aqui corta latão, corta com tesoura. Se você achar que o esmalte está funcionando bem, você pode diminuir ou aumentar os dois lados, mas em princípio é só para o iniciante, para o profissional não precisa. É só ele espetar no esmalte seco assim, e aí o esmalte seco vai. Se aqui onde está o menos, ó, se ele não cobrir toda a parte douradinha, é sinal, aqui, ó, do lado de cá, ó, se ele não cobrir toda a parte douradinha, aqui, ó, deixa eu pegar o canetinho aqui. Aqui, ó, se ele não cobrir toda essa parte douradinha aqui, é possível que ele esteja uma camada muito fina. Por outro lado, se ele passar dessa camada aqui e for lá no preto, pode ser uma camada muito grossa, apesar de que isso varia muito de esmalte para esmalte, tá? Alguém perguntou alguma coisa aqui? Deixa eu ver se eu consigo responder. Em geral, quando a gente abre o forno cerâmico, por mais ansiosa que a pessoa seja, ela vai abrir o forno cerâmico, não vai abrir a 400 graus, né? E o esmalte cerâmico ele já está solidificado abaixo de 700, 800 graus centígrados, ele está solidificado. Então, não é muito comum dar diferença de esmalte por abrir forno, não. Mas a questão de fundo é o seguinte: vale a pena produzir esmalte cerâmico em termos de custo, assim? Não é mais barato comprar? Aí eu fiz um cálculozinho, tá? Eu peguei esses esmaltes aí de uma postagem no Instagram, inclusive, Cone 6, 1.230 graus. Peguei o preço desses esmaltes aí e cheguei à seguinte conclusão: a ceramista comprou os esmaltes e para comprar aquele tanto de esmalte ali que tem 1.710 ml, que é onça, né, é coisa americana, né, da Michael, ela estaria gastando, na época que eu fiz isso, que já tem um ano, R$ 219,94, ou seja, 220 arredondando, reais, para 1.710 ml, não é nem 2 litros. E aí eu peguei o azul 39 e fiz um cálculo proporcional. Tá? Nesse cálculo, para essa quantidade, o custo desse esmalte, considerando que, olha, eu peguei o azul 39 que tem cobalto, que não é uma matéria-prima barata, né? Ele custaria em torno de, para fazer essa quantidade aí, em torno de 30,6. Perdão, R$ 30,06. Isso comprando no varejo, tá? Comprando, tipo assim, a menor quantidade de cada uma dessas matérias-primas, porque eu nunca comprei matéria-prima e não aconselho a comprar matéria-prima em quantidades muito pequenas, porque isso também é uma causa de variação, né? O ideal é que você, acertando uma receita, que você tivesse aquela matéria-prima, né, numa quantidade maior. Porque o fornecedor de matéria-prima, ele troca o fornecedor dele de carbonato de cálcio, por exemplo, ele não te avisa, tá?
E aí, quando tu vai ver, tá dando o esmalte errado, as pessoas vêm para mim, por que que tá dando errado o esmalte? Eu não sei. Às vezes são essas coisas. Outra coisa muito comum, as pessoas falam para mim assim, mas eu com uma base, um esmalte base só, eu consigo fazer todos os esmaltes maravilhosos que está aqui na minha cabecinha, ó, que eu tenho que colocar em prática. Uma base só. Aí eu pergunto para vocês: vocês imaginam que se uma base desse, eu tinha feito 200, mais de 280 bases, por que que o cara fez mais de 280 bases? Opção número um, porque ele não sabe fazer esmalte. Opção número dois, porque ele é ansioso e não tem outra coisa para fazer na vida. Opção número três, porque cada base reage de uma forma diferente com colorante e opacificante. Então, infelizmente, eu sou o cara que tem que dizer para vocês que não é possível ter uma única base de esmalte e obter todas as cores, tons e efeitos a partir de uma única base de esmalte. E aí eu vou, né, falar a coisa mais básica de esmalte, que é isso aqui, ó. O esmalte base, vidrado base, a base de esmalte, nós não estamos falando de cor. O vidrado base ele é formado por três, todo vidrado é formado por três tipos de substâncias. Substâncias fundentes, que são aquelas que vão provocar a fusão, o derretimento. Substância vitrificante, que são aquelas que vão gerar o vítreo, o vidro. E substâncias estabilizantes, que vão impedir que aquele vidro derretido escorra. Que a diferença do esmalte cerâmica para o vidro, porque você já viram o cara fazendo vidro, eles pegam o vidro no forno com a cana e ficam rodando, porque se ele parar de rodar, aquilo vai pingar. Né? Então, o esmalte cerâmico, ele, quando está no forno fundido, ele está no mesmo estado. Um líquido vítreo. E se for aumentando o calor, ele vai escorrer. Então, você precisa ter uma substância lá para impedir que ele escorra. Essa substância são os famosos estabilizantes, ok? Então, alguém pode falar assim, uai, mas se eu quiser fazer um esmalte transparente, se eu quiser fazer um esmalte transparente, basta ter aquelas três funções ali, fundente, estabilizante e vitrificante, eu vou ter uma base transparente. Então, e se eu pegar essa base transparente e for colocar colorante? Tá, é isso que a gente faz. Ele vai ser um esmalte transparente colorido. Não confundam, tá? Ele vai ser um esmalte transparente colorido. E olha só o tanto que tem de colorante. Assim, colorante bruto. Existem os pigmentos colorantes, estão ali embaixo. Esse eu não vou nem entrar em detalhe agora. Mas então se eu pegar aquela base e pigmentar aí, eu não vou conseguir todas as cores? Não. Se você pegar uma base daquela ali genérica e colocar isso aí, você não vai conseguir turquesa, por exemplo. Não vai conseguir. Mas por quê? Porque o turquesa é feito com óxido de cobre. E você vai precisar que essa base ela jogue a coloração do cobre para um tom mais azulado. Tá? Mas e se eu quiser esse esmalte, ao invés de transparente, eu quiser ele colorido e quiser ele opaco? Aí eu vou ter que entrar com outro tipo de substância, que são os opacificantes, que estão ali. Aí, beleza. Então, poxa, e se eu quiser só o esmalte branco? Essa lógica aí. É o vidrado base mais o opacificante. Então, Tito, você falou aqui, mostrou ali o 1, o 2, o 3 e o 4, então assim, tudo bem, eu não preciso ter um, mas com 4 dá para fazer todos os esmaltes. Não. Por quê? Aí é que nós vamos falar do vidrado base, do detalhamento do vidrado base. Olha ali, ó. Isso aqui, ó, são os fundentes. Existem diferentes tipos de fundentes que a gente pode usar. Eu estava acabando de falar do carbonato de cálcio aqui, né? O cálcio é um fundente. Então, o que que acontece? Esses fundentes, cada fundente desse, ele vai influenciar as cores de uma maneira. Então, o chumbo é ótimo para fazer cores quentes. O cálcio é ótimo para influenciar o turquesa. O zinco é excelente para fazer o cobalto não ter aquele azul arroxeado, e por aí vai.
Então eu não tenho como pegar um vidrado base desse e colocar todos? Sim, você pode fazer isso, colocar todos. E aí o que vai acontecer? Vai ser um blended, vai ser tudo e nada. Ele não vai influenciar nenhuma coloração. Então, todas as colorações maravilhosas que você quer, você não vai conseguir, porque ele é meio neutro. Então, vai ser bom para fazer um esmalte cinza, por exemplo, mas não os outros. E aí eu peguei esse exemplo que é lá do site do Glaze, que o cidadão fez o seguinte teste, é bem interessante. Não, não precisa ler, não, tá? Só para a informação é. Ele pegou o mesmo esmalte, tem o mesmo esmalte A, tem o mesmo esmalte B, tem o mesmo esmalte C. Aí ele fez o quê? Ele trocou só um fundente. Então, no esmalte A é carbonato de cálcio. No esmalte B, ele tirou o carbonato de cálcio e colocou o tal. No esmalte C, ele tirou o tal e colocou o carbonato de estrôncio. Agora, é só você saber que existe uma matéria-prima chamada estrôncio, carbonato de estrôncio. Não precisa mais saber mais nada. Beleza. E aí, o que ele fez? Ele fez isso aí, que é um diagrama biaxial, que ele, na verdade, ele pegou o A, lá em cima, né, ele pegou o A, pegou o B, e aí ele foi aumentando a quantidade de A e diminuindo a quantidade de B e fez esses três aí. O meio aqui é 50% de um, 50% do outro. 50% de um, 50% do outro. E aqui é 75, 25, 25, 75 e assim vai. Ao olhar para os testes, ó, a mesma quantidade de colorantes. 4% de rutilo, 2% de óxido de ferro, 1% de óxido de cobalto. Mesma quantidade. Agora, quando você olha para os esmaltes, você não vê uma diferença importante ali? É uma diferença importante. E só mudou uma matéria-prima que não é colorante, não é opacificante. Olha o que mudou. Mudou só o fundente. Olha a situação aí. Esse teste aí, ó, de baixo, está muito mais azul do que o teste de cinza, que está muito mais amarronzado. E é basicamente a mesma receita, a única variação é o que o teste de cima ele vai ter talco, né? E o teste de baixo tem cálcio e estrôncio. Então, o de cima é 8% de cálcio, e no de baixo ele substitui os 8% de cálcio por 6, perdão, de talco, 8% de talco, por 6% de cálcio, 2% de carbonato de estrôncio. Ou seja, deu uma diferença substancial. Isso usando os mesmos colorantes. Aí é aquela coisa, pô, então eu não vou conseguir fazer os esmaltes que eu anseio desde o século passado, desde o tempo que eu vi a minha avó fazendo cerâmica. Eu achei bonitinha essa imagem aí, porque eu nunca tive uma avó, nenhuma tia-avó, nenhuma mãe, nenhum pai, nenhum tio, nenhum avô ceramista. Eu sou o primeiro e único ceramista da minha família. E é por isso que eu gosto muito de estar nesse momento com vocês, porque eu digo que é o momento de encontrar com os meus pares. Quem são os nossos pares? Os nossos pares são aqueles doidos de pedra que acham maneiro e legal as mesmas coisas doidas que a gente acha. Esses é que são os nossos pares. Então, eu tenho que falar isso é para vocês, porque se eu falo isso aqui, eu mostro os esmaltes, eu pego a peça aqui e falo, olha, olha que coisa maravilhosa. Todo mundo, ninguém quer saber disso, ninguém nem olha para o... Então, tudo bem, eu não acho ruim, não, mas é porque nós é que somos nossos pares, né? A gente é que se entende. E aí, por que, que o cara não consegue, durante o curso, fazer um esmalte que ele queria fazer desde o século passado? Pô, mas eu entrei no seu curso, fiz o seu curso, e eu não vou conseguir fazer o esmalte no seu curso? Eu sempre brinco dizendo o seguinte: ninguém, quando entra num curso de esmalte, quer sair com um esmalte assim, um preto bacana, um branco maneiro, um marrom elegante, né? Um verde empolgante. Não, não, as pessoas não querem. As pessoas querem o quê? Ah, eu quero um vermelho de cobre, um amarelo de cair o queixo, um float que dá o efeito assim, um rosa de cromo. As pessoas querem as coisas mais difíceis. Mais difíceis. E eu sempre brinco dizendo assim, ó, tem cota, hein? Tem cota. Cada aluno só pode pedir uma coisa impossível.
Não mais do que uma. Já todas não dá. Uma coisa impossível. Mas eu já aviso, provavelmente não vai dar certo. Aviso. Por quê? Ah, porque não dá para fazer? Não, dá para fazer. Eu compartilho lá pelo Instagram os trabalhos dos ceramistas que eu vejo e falo, nossa, que coisa maravilhosa isso aqui. Agora, o cara é profissional, está investindo naquilo ali. Então, assim, a gente precisa investir também. E aí eu quero falar com vocês da metáfora do golfe. Vocês já jogaram golfe? Não, né? Esse cara inventa cada uma, vai falar de golfe, a gente está falando de cerâmica. Pois é, eu também nunca joguei golfe. Mas eu não sei por que cargas d'água, conheço o básico do jogo. Mas é a metáfora perfeita para aprender a fazer esmalte. Eu usava a metáfora do tiro ao alvo, mas não estamos num momento bom para isso, não. Vou preferir o golfe, que é melhor. Vocês sabem que o básico do golfe é o cara vai dar uma tacada e a bolinha tem que ser colocada lá no buraquinho, não é isso? Isso aí todo mundo sabe. Dá uma tacada, vai no buraquinho. Pergunta: você está vendo a bandeira aí do buraquinho da bola? Dá para ver aí? Ali, ó. Dá para ver a bandeirinha ali? Então, essa tacada que ele vai. E ela não está perto, não, né? Ela está ali, deve estar uns 40, 60, 70 metros, sei lá. Detalhe: essa tacada aí é a tacada, provavelmente não é a primeira tacada, não, é a tacada de aproximação que ele vai fazer. Por quê? Porque nos campos de golfe, os buracos, tem vários buracos, o cara vai passando de buraco em buraco. Ele vai no buraco 1, depois vai. É assim, tem um caminho. Vai para o buraco 1, depois vai para o buraco 2, 3, 4, 5, enfim, é assim. Então, existem buracos pequenos, médios e longos. O que isso quer dizer? Quer dizer que um buraco pequeno, o cara tem que dar uma tacada de 90 metros. 90 metros é longinho, né? Então, para ele acertar no buraco direto, é difícil. Então, normalmente, qual é a prática? Eles vão tentar chegar no buraco com um número mínimo de tacada, que eles chamam de par. Então, olha ali, o buraco pequeno, que é 90 metros, o par, o número de tacadas é 3, ou seja, ele pode acertar em 3 tentativas, ele vai chegando perto para acertar. Quanto maior o buraco, maior o número de tentativas ele tem. Tá? O que são a metáfora para fazer esmalte? Assim, pode acontecer de eu pegar e a primeira formulação que eu fizer, fazer um esmalte que fique sensacional e maravilhoso? Pode. É comum isso acontecer? Não. Então, o que a gente vai fazendo? A gente vai dando tacadas e se aproximando daquilo ali. O que a maioria das pessoas pensa em termos de esmalte é o seguinte: faz uma receita de esmalte, aí olha e fala assim, não era assim que eu queria. Aí ela volta para o livro, procura outra receita, faz novamente a receita. E vai sempre começando do zero. É como se a pessoa estivesse começando do início. Então, assim, ela já fez uma aproximação. Se ela já fez uma aproximação, não volta lá para o início, não, vamos continuar dali. Então, isso é o processo de pesquisa de esmalte. É assim. Eu mesmo, quando faço os esmaltes, meus esmaltes vão falar, esse esmalte aqui é ótimo, sensacional. Eu sempre falo, poxa, esse aí saiu de 2 movimentos. Eu fiz, né, 2 versões dele, porque eu fui chegando e depois cheguei mais. Então, é natural que tenha essa variação. Tá? Falando sobre a temperatura de queima de esmalte, eu sempre gosto de falar isso aqui, porque a maioria das pessoas não sabe, mas existe uma padronização técnica em relação à temperatura. Ainda 2 semanas atrás, eu estava falando com a pessoa, eu falando, não, você queima em que temperatura? Ele falou, não, a gente queima em alta temperatura. Eu falei, tá, mas me diz qual é a temperatura, qual é a sua alta temperatura? Ela falou, a gente queima em 1140 graus. Falei, me desculpa, mas tecnicamente não é alta temperatura. Então, assim, a baixa temperatura ela vai até 1050. A alta temperatura ela começa em 1200. E eu já acho ruim, devia começar em 1220. Mas tudo bem. E aí, a gente tem a média temperatura, que é mais ou menos uma terra de Marlboro, uma terra de ninguém, assim, é um deserto, não tem muito ceramista produzindo peças nessa faixa de temperatura, tá?
Então, é importante saber, né, o que são essas diferentes temperaturas para a gente poder estar se entendendo ali. Então, as faixas de temperaturas que são mais comuns são entre 1.000 e 1.050, 1.200 a 1.280, né? Baixa e alta temperatura. Tem as menos comuns e tem a faixa que é bem rara, tá? E aí, eu sempre pergunto, mas por que a alta temperatura começa ali? Porque alguém resolveu classificar assim e deixou assim? Por que começa ali a alta temperatura? Vocês têm noção? Eu mesmo demorei um bom tempo que a gente não via isso em lugar nenhum. É porque os esmaltes de alta temperatura, eles são esmaltes crus. A maioria dos esmaltes de baixa temperatura são esmaltes fritados. Isso é uma coisa que a gente fala no curso, tá? Não precisa ficar preocupado, não. O esmalte cru, ele é feito com matérias-primas cruas, assim, nunca foram em forno nenhum. Então, o fundente normalmente é feldspato. E a maioria dos feldspatos começa, o fundente principal, começa a fundir a partir de 1.200. Essa é a razão, né? Mas esses dois produtos são bem diferentes. A cerâmica de baixa temperatura, ela tem como característica ser, em princípio, mais colorida e mais frágil. Em alta temperatura, menos cor e mais resistência. Só que isso, né, depois do século, no século XXI, isso tem mudado um pouco, tá? No curso eu comento sobre um tipo de pigmento chamado pigmento colorante encapsulado, que vem permitindo aos ceramistas de alta temperatura produzir cores quentes e vivas também, tá? Enfim. Então, essas imagens aí, ainda dentro daquela lógica lá de por que variam os esmaltes, né? Vocês veem que ali, na verdade, tem 8 feldspatos aí, né? E desses 8 feldspatos, olhando ali, se eu perguntar para vocês assim, escreve aqui no chat aqui, qual desses vocês acham que tem que funde mais baixo? Não está aparecendo a imagem? Ah, é porque a Laura falou, não aparece a imagem. Vai ver que é a questão porque eu acho que está aparecendo para todo mundo, não? Deixa eu voltar. Olha aqui, tá aí. Então, qual desses vocês acham que funde a temperatura mais baixa? Escreve aí no chat. Isso, isso. Um monte de gente escreveu aqui o C. Ah, por quê? Porque o C escorreu mais ali, ele fundiu mais. Agora, você imagina, você tinha uma receita que você usava o esmalte C. O seu fornecedor trocou de fornecedor de mineradora, porque o seu fornecedor de material cerâmico, ele não é mineradora, né? Ele trocou. Ele trocou do C para o E e não te falou. E você foi lá e chegou lá e falou: ô William, tem feldspato? Tem. Pô, manda aí quanto é o feldspato? É tanto. Ah, então me dá 5 quilos. Aí você vai e leva, tinha o feldspato C que acabou, pegou o feldspato E, vai fazer o esmalte, aí depois você fica falando, não deu certo. Por que não deu certo? Porque, assim, não existe razão para os fornecedores de cerâmica não... É, é... Quem é o William, Isabela? Não sei quem é o William. Não me lembro mais. Foi coisa da minha memória atávica. Coitado do William, brincadeira. Não estou falando mal do William, não. Podia ser qualquer um. Enfim, não tem razão para o fornecedor não apresentar a composição da matéria-prima por uma razão muito simples. A mineradora, para vender para ele, tem que ter a composição. Ninguém vai comprar 10 toneladas, 5 toneladas, 1 tonelada, sei lá quanto compra, se não sabe qual é a composição daquilo ali. Porque eu posso pegar qualquer pó e vender, e aí como é que fica? Não, não é assim, tá? Muito bem. Aí outra coisa que eu preciso falar, importantíssima, falar aqui, é sobre os pirômetros. Mas, Tito, o que é o pirômetro? O pirômetro é o equipamento que afere a temperatura dentro do forno. Tá? Então, tem pirômetro. Deixa eu pegar aqui a canetinha de novo. Olha aqui. Isso aqui é um pirômetro, né? Se for no tipo latão, e aqui é um outro pirômetro. O pirômetro, então, ele trabalha, né? Ele pode ser um pirômetro controlador ou registrador,
O registrador ele só mostra a temperatura, mas não desarma o forno. O controlador, que é o que a maioria dos ceramistas gosta de ter, ele desarma o forno numa determinada temperatura. Tá? E tem um outro detalhe. Como é que ele sabe a temperatura que está dentro do forno? Por conta de um outro equipamento que trabalha junto, que é o famoso termopar, que está lá no forno. Como se fosse o termômetro, né? Está dentro do forno. Muitos ceramistas queimam usando só o pirômetro como um parâmetro. Tá? E aí vocês veem que tem uma diferença aqui. Ó. Olha esse termopar aqui e esse termopar aqui. Estão vendo a diferença? Então, esse termopar aqui, apesar da posição dele estar assim meio para o alto, ele deve ter, eu vou chutar aqui, talvez uns 4 dedos ali, uns 6 centímetros para dentro do forno, ao passo que esse aqui, ó, não tem nem 4 centímetros, bem menos. Alguém pode perguntar, mas isso faz diferença? É, claro. Por quê? Porque existe uma norma técnica em que o pirômetro ele tem que entrar dentro do forno, porque se é ele que afere a temperatura, quanto mais perto do tijolo isolante você colocar, mais ele está defendido pelo material isolante ali. Então, cada pirômetro, perdão, cada termopar tem uma distância que ele deve ficar. E as pessoas aí começam a atrapalhar, a enfornar, a pessoa empurra para fora e não percebe que, na verdade, ela está alterando a forma como o forno vai ler a temperatura, que é exatamente pelo termopar, né? Aí eu pergunto assim, tá, mas além do pirômetro, vocês usam cones pirométricos? As pessoas falam assim, não, não precisa ter um pirômetro. Aí eu sempre pergunto assim, relógio não atrasa? Relógio atrasa. Por que o pirômetro não pode variar a sua capacidade de aferição? Então, o que a maioria das pessoas não sabe é que um pirômetro, ele, teoricamente, teria que ser levado para a bancada para ser calibrado a cada 2 anos. Por quê? Porque ele vai desregulando. Então, aquela temperatura que aparece lá, que você está confiando que é aquela temperatura, de fato, ela pode não ser. Tá? Então, é exatamente para isso que a gente usa os cones, os famosos cones pirométricos ou termoscópios de Ziegler. E ali está a foto. Eu queria pedir uma salva de palmas para o senhor Hermann Ziegler. Pode aplaudir. Quem, né, não está sem som, aplaude assim. Ziegler, esse alemão, foi o cara que descobriu como os esmaltes fundiam, né, qual o princípio por baixo do esmalte fundido, mas ele também criou o cone pirométrico. O que é o cone pirométrico, Tito? É esmalte? Não. É. Sabia que o cone pirométrico é esmalte? Olha que coisa maravilhosa. Peraí, quem pediu? Quem levantou a mão aqui que eu perdi aqui? Tem tanta gente aqui que eu não estou achando a mãozinha levantada. Quem levantou a mãozinha, fala aí, por favor. Eu não estou sabendo. Estou achando. Deixa eu ver. Talvez aqui apareça. Oh, vai. Apareceu. Ah, devia ser para avisar que ia sair. Enfim, muito bem. Então, os cones pirométricos que foram criados pelo senhor Hermann Ziegler, eles são esmaltes e eles são absolutamente confiáveis. Então, eu sempre falo para as pessoas, olha, não tem história. Vai queimar, tem pirômetro? Ótimo, coloca um cone pirométrico. Existe uma maneira correta de colocar a posição para colocar o cone pirométrico, né? Tudo isso a gente fala no curso. E o cone pirométrico deve ser colocado na frente do visor. Aí as pessoas que têm forno elétrico falam assim, mas o meu forno não tem visor. Eu falo, tá, por que, que não tem visor? Não há razão para não ter visor. Tá? O visor é importante para você ver. Você vê que ali, ó, o ceramista colocou ali, né, na frente ali, 5 cones ali para ele acompanhar a queima, tá? Para além, porque vai que você está na queima e o pirômetro pifa, você precisa saber. E aí, em alta temperatura, você vai ver os cones caindo. Você colocou segundo uma determinada ordem, você já sabe. Lá atrás tem um cone 5, mais para cá tem um 6, tem um 7, né? E assim vai. Mas dá diferença, Tito? Dá, olha aí.
essa minha aluna aí, ela estava com forno e queimou 2 testes, o mesmo teste. E aí ela me falou assim, aconteceu um negócio estranho. Em cima ficou de um jeito, embaixo ficou de outro. Aí eu falei assim, olha só, na próxima vez que você queimar, coloca cone pirométrico na prateleira de cima e na prateleira de baixo. Então ela queimou na prateleira de cima, ficou esse resultado aí que vocês estão vendo. E queimou na prateleira de baixo, ficou esse resultado aqui. Ou seja, bem diferente, né? Bem diferente. Em cima, o cone estava assim, ó, cone 6 e 7. Embaixo, estava assim, 6 e 7. Ou seja, embaixo dá para ver que o cone dobrou mais, porque o cone ele marca a temperatura quando a ponta dele chega na altura da base dele, se ele tiver sido, né, adequadamente montado. Então, o que está acontecendo no forno dela aqui? Uma coisa comum em forno, né, é uma temperatura um pouco maior em cima e um pouco maior embaixo, um pouco menor embaixo. Perdão, um pouco maior embaixo, um pouco menor em cima. Isso acontece em função até de ter uma chaminé em cima. E era o suficiente para ter o quê? Em cima, o cone não estava chegando em 1.200, e embaixo ele estava chegando em 1.200. Então, o mesmo esmalte pode ter efeitos diferentes. Tá? Tem maneira de tentar regular isso? Tem. Pode tentar fazer uma queima de patamar, né? Uma queima mais lenta, tem uma série de maneiras de tentar minimizar esse efeito. Tá? Mas os cones são fundamentais para a gente poder controlar a temperatura da queima, porque a temperatura da queima é primordial para os esmaltes. Então, a ponta do termopar, se ela está posicionada corretamente, é fundamental para registrar bem a temperatura, tá? E aí, os cones pirométricos, acho que muita gente já sabe, eles têm uma tabela, né? Tem cone Ziegler, cone Orton, na verdade, as tabelas não são iguais, mas o que manda é só você virar para o fabricante pedir qual a faixa de temperatura dos seus cones. Aí ele vai dar. Então, por exemplo, aqui no Brasil tem a Brascone, que ela já manda para você a temperatura dela, lá dos cones delas e tal. O que, que eu preciso chamar a atenção para vocês? Bom, tem cone de baixa temperatura, tem cone de média temperatura e tem cone de alta temperatura. Tá? Muito bem. Você vê que aqui, ó, tem essa tabela aqui, ela diz o seguinte, ó, que que ele chama de alta temperatura começa aqui, ó, no cone 9. E aí, ó, o 1.200 está lá na média temperatura. Essas coisas de padrão assim são sempre complicadas, mas assim, eu acho que faz mais sentido baixíssima, baixa, média, alta e altíssima. E aí o altíssima seria a partir do cone 10. Isso eu digo em relação ao trabalho cerâmico, tá? Muito bem. Mas o que é importante saber? O Ziegler, quando ele começou a fazer os cones, ele começou do número 1. Cone 1. Essa temperatura aqui, ó. Ele não conseguia fazer os esmaltes fundirem abaixo dessa temperatura aqui, tá? E aí, resultado. O que é importantíssimo saber? A gente precisa saber que cone 6 não é a mesma coisa que cone 0,6. Pelo amor de Deus, estejam bem atentos a isso. Comprou o cone 6, verifica se é cone 6. Porque o cone 6, olha ali na temperatura, ele, né, ele funde, ele vai dobrar em 1.220. O cone 0,6, ele vai dobrar em 980. Então, mas por que isso é importante? Porque por conta disso aí. Ó. O que é isso aí? Você está vendo ali, as peças derreteram, né? Por que as peças derreteram? Bom, eu não sei ao certo, mas eu tenho uma hipótese que eu acho que é uma hipótese bem razoável. Considerando o tipo de derretimento que a gente tem aqui, a gente tem massas de baixa temperatura, tipo faiança, que foram queimadas em altíssima temperatura. Provavelmente o ceramista, sem perceber ou sem saber, ele pegou massa de faiança que era para baixa temperatura e colocou num forno de altíssima temperatura. Isso acontece
pode acontecer em função de fornecedor e ceramista que compra a massa pela cor. E aí, como eu também dou curso de massa, eu também implico bastante com isso, né? A pessoa fala assim: ah, eu tenho uma massa branca, aí eu tenho uma massa bege, aí eu tenho uma massa preta, aí eu tenho uma massa marrom. Aí eu pergunto assim: tá, mas olha aqui, é terracota, faiança, grés ou porcelana? Aí a pessoa fala: não sei, mas é importante saber? É. Por quê? Porque porcelana é massa de altíssima temperatura e que ela é clara antes de queimar. Faiança é massa de média, baixa e média temperatura, que também é clara. Então, se você compra a massa pela cor, faiança, eu comprei uma faiança, uma massa branca, era faiança, aí coloca no forno para queimar em altíssima temperatura, acontece o quê? Funde tudo, porque ela tava dimensionada ali para ela ir até 1.200, o cara levou até 1.300, aí derreteu tudo, estraga tudo, não tem salvação, tá? Às vezes perde o forno, perde a placa, perde tudo. Então, pelo amor de Deus, estejam atentos, tá? Primeiro, não comprar massa pela cor, saber qual é o produto, né? E, e saber, né, se o cone que você está usando é 6 ou 0,6, tá bom? Espera aí que o pessoal pergunta aqui no meu. Se o chamote influencia o resultado do esmalte. Em princípio, influencia um pouquinho, sim. Tá? O chamote, dependendo do tipo de chamote, ele não é assim totalmente benéfico, mas dependendo também do tipo de esmalte. Então, vai depender do tipo de esmalte. Se for um esmalte muito clean, muito limpo, assim, o chamote bruto não ajuda muito. Aí mais algumas fotos do problema, né? Aqui outra foto de outro problema. Dá para ver ali, ó, que era nesse caso aqui era uma peça só, uma peça só. E o que aconteceu? Ela derreteu, grudou em 3 peças. Aí, às vezes eu ouço as pessoas falar assim: ah, mas porque eu faço aula no ateliê, eu levei umas peças para queimar e o ceramista falou: ah, eu só queimo biscoito, eu não queimo em alta temperatura. Assim, eu sei que é chato, mas eu também não faria isso. Porque de onde veio aquela argila? Que argila é aquela? A pessoa tinha que falar: não, é a argila branca que eu comprei, entendeu? Então, assim, não pode. É muito arriscado. O forno é o coração de um ateliê. Então não pode ser colocado em risco. Aí vocês estão olhando ali, estão falando assim: nossa, olha só, olha que esmalte bacana esse aqui, né? Um esmalte marrom avermelhado. Aí eu falo assim: é verdade, isso aí esse esmalte marrom avermelhado é um temoco. Aí uma das coisas que as pessoas também querem, assim, eu quero fazer todos os esmaltes que existem. Eu falo, às vezes não tem como. Por quê? O temoku é um esmalte tradicional japonês que até pesquisando agora, eu descobri que ele tem mais relação com o formato da peça, né, do chawan, do que propriamente com uma cor, que existem variações de cores do temoku. Em geral, ele é esse marrom avermelhado aí. E tem essa versão aqui, ó. Essa versão é tipo, eles chamam de spot oil, que ele dá umas manchinhas e fica parecendo como se fosse mancha de óleo. Mas, em geral, ele dá um reflexo avermelhado nas bordas, assim, ó. É bem interessante. Esse esmalte é das pessoas olham e apaixonam. Eu apaixonei, a primeira vez que eu olhei, apaixonei. Assim como o Celadon. Ah, o Celadon, o esmalte, nossa, parece Jade, é bem legal. Ou então, aí abusou, né? O Chincha, o famoso sangue de boi, o vermelho de cobre. Aí eu pergunto para a pessoa: você quer fazer uns esmaltes desse aí? Tá. Mas o seu forno é o quê? O meu forno é elétrico, então esquece, tu não vai fazer esses esmaltes, porque esses esmaltes não são para queima em forno elétrico. Mas por que, Tito? É porque existem dois tipos de queima. Existe uma queima de oxidação e uma queima de redução. Ai, meu Deus, lá vem química de novo. Vai, vocês querem que eu faça o quê? Eu vou só explicar, é simples, não é complicado. No forno elétrico, dentro do forno tem oxigênio. Então a queima, a gente diz que é uma queima
oxidante, ou seja, tem muito oxigênio lá dentro. Esse tipo de queima do forno elétrico ela é muito pouco reativa, é muito neutra, digamos assim. Então, você botou um esmalte lá, ele tende a vir daquela maneira. Já nos fornos a gás e a lenha, por ter combustão, tem fogo, porque tem gente que não sabe que dentro do forno não tem fogo, né? Tem calor, mas não tem fogo. Forno elétrico. Mas no forno a gás, a lenha, tem calor e tem fogo. E aí o que acontece? Essa combustão ela queima o oxigênio e gera um tipo de atmosfera que a gente chama de atmosfera redutora, que ela é muito reativa. Então ela modifica os esmaltes, ela transforma a coloração dos esmaltes. Existem os esmaltes, então, que são chamados esmaltes de transmutação. Por exemplo, o vermelho, esse vermelho aqui, o chincha, ele originariamente é verde. E aí só nesse tipo de queima aqui que você pode conseguir chegar. Se colocar aquelas peças no forno elétrico, vai sair verde. Por isso é que eu implico com as pessoas falam assim, eu tenho um seladon, eu pergunto assim, mas seu forno é a gás? Não é elétrico. Então, tá, ele é um falso seladon. Eu tenho um temoco, mas o forno é a gás? Não. Então, ele é um falso temoco. O que não significa que os motos não sejam bonitos, tá? Mas é só para poder reconhecer a característica lá. A questão da toxicidade nos esmaltes, eu fiz uma palestra sobre isso, mas certamente vai ser material do próximo curso. Também falo sobre a toxicidade, né? A palestra vira material didático da coisa. Ou seja, praticamente tudo pode ser tóxico e venenoso. Só para lembrar, no corpo da gente, a gente respira e elimina gás carbônico. O gás carbônico é um gás tóxico, venenoso. Então, ele está dentro do corpo da gente, a gente está exalando agora, e nem por isso eu vou cair duro aqui. Então, a gente precisa entender que existem muitas variáveis que interferem, mas uma substância tóxica é aquela que é capaz de afetar o sistema nervoso, o organismo, o funcionamento do organismo de uma maneira geral. E aí, só para lembrar lá, o senhor Paracelsus, né, que falou que a diferença, não existe nenhuma substância que não faça mal. A diferença entre entre o veneno e o remédio é a dosagem. Tá? Então, no fundo, é assim: a gente lida com materiais tóxicos, a gente lida, mas existem boas práticas que podem tornar o nosso trabalho extremamente seguro. Agora, não pode fazer de qualquer jeito. E eu compartilhei lá uma planilha com a síntese, né, dos materiais que eu fiz. Uma tabela com mais de 100 matérias-primas que aparecem em livro de esmalte, são citadas, não todas, porque tem umas que a gente quase não usa. Também é material didático, não está lá no Drive agora, porque, né, ele vai entrar só no andamento do curso. E aí, a gente está chegando já no final dessa aula inaugural. Vai dar até para quem quiser fazer umas perguntas aqui, eu vou voltar para ver. Mas eu gosto muito dessa metáfora aqui do Matrix, do filme Matrix. Tem essa cena, que é a cena do Neo, né? Neo, que significa novo, do Neo, em que o Morbius ele vive num mundo e ele acha que tem alguma coisa errada, ele não sabe o que é, ele quer entender o mundo. E aí o Morbius falou, olha, tudo tem um preço, né? Se você quiser saber, você escolhe. A pílula vermelha, você vai descobrir. A pílula azul, você volta a dormir o seu sonho, volta para a sua realidade. O vermelho, né, é para você descobrir as coisas. Tudo na vida é assim, a gente tem vantagens e desvantagens aonde a gente quer que a gente esteja. Então, por exemplo, ao tomar a pílula vermelha e começar a aprender a fazer esmalte, a gente vai ganhar liberdade, autonomia, segurança, autenticidade, tem um monte de coisa que a gente ganha, né? Mas dá um trabalhinho também de aprender isso, né? Não é mais fácil comprar o esmalte pronto? Por exemplo, é mais fácil, mas é mais caro, né? Então, se está bom do jeito que está, não tem problema nenhum.
Mas, quando a gente olha trabalhos de ceramistas, né, pelo Instagram e outros lugares, a gente vê que vários desses ceramistas eles até usavam também, não é para falar mal dos produtos comerciais, não. Tem muitos esmalte comercial bem interessante, mas assim, a autenticidade, né, do trabalho de cada um vai vir na medida em que a pessoa fizer os seus próprios esmaltes. E aí, no filme, ele escolhe a pílula vermelha, né? Tem até o link da cena ali, que eu acho que é uma cena sensacional, que eu não vou passar aqui para vocês, porque ela é muito escatológica, de quando ele toma a pílula vermelha, que ele acorda lá no meio parece um criadouro de seres humanos parasitados pelas máquinas. Quem não viu, vale a pena ver. Quem viu, basta lembrar para saber. Então, chegamos agora ao final, posso olhar aqui e, como ainda está num horário bastante razoável, era só que eu estou salvando aqui o documento, e agora a gente pode até parar a apresentação. Tio. Vamos lá. Ó, a gente pode até conversar um pouquinho aqui. Deixa eu olhar primeiro as perguntas aqui que eu passei e eu acho que eu fui respondendo. Pá, 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 pá. A Isabela comentando do William, Isabela, eu fui discreto aqui, poxa. Eu podia ter falado do Bill. Enfim, agora é um momento que, se vocês tiverem alguma pergunta depois de tudo que eu falei, é uma aula de nivelamento, como eu falei, é uma aula básica. Normalmente, as aulas do curso, eu começo às 6h30 e eu não termino antes de 8h30. Elas sempre vão até 8h30, dependendo do dia, dependendo do tema, a gente pode chegar até umas 9 horas. É muita informação, né? Agora, o que eu posso fazer, né, pelas pessoas é dizer que eu vou apresentar o conteúdo da forma mais clara possível. O meu desafio é o seguinte: eu sou professor da educação básica, então eu sempre digo isso para as pessoas: não tenha medo, porque se um aluno, né, do Fundamental 2, do nono ano do Fundamental 2, ele aprende rudimentos de química, não é um adulto motivado que não vai aprender. E quando eu falo rudimentos de química, é uma coisa bem simples, assim, não é cálculo químico, não é cálculo químico, mas é tipo assim, a pessoa, uma outra historinha, né? Senta que lá vem a história. Quando eu estava dando curso de esmalte lá, que eu dava aula de cálculo químico, uma aluna assistiu a minha aula, né? Fez o curso, e lá pelas tantas, ela fez um esmalte lá e o esmalte ficou muito diferente do que ela tinha feito. A gente tinha queimado. A gente queimou no ateliê e depois ela fez e ficou muito diferente. E eu estava tentando entender o que era isso, né? Por que tinha acontecido isso? E aí eu fui olhar a receita. Eu falei, me manda a receita que você fez, de repente você fez algum cálculo errado. Ela aí me mandou, e no lugar da dolomita que tinha na receita dela, ela colocou a lepidolita. Aí eu vi aquilo e falei, ué, mas eu percebi aqui na sua receita, então é uma coisa aqui meio diferente aqui, porque a receita original era com dolomita e agora tem lepidolita. Ela falou, era uma matéria-prima que eu tinha. E eu falei, sim, mas por que você mudou? Ela falou assim, não, é porque a minha dolomita acabou, aí eu não sabia por que eu substituía. Aí eu substituí pela lepidolita. Aí eu falei assim, tá, não seria assim uma primeira opção de substituição de matéria-prima. Mas por que você colocou essa? Ela falou, porque dolomita, lepidolita, tudo ita, eu achei que era a mesma coisa.
Aí não, né? Aí é difícil, né? Não, não pode, né? Então, assim, não precisa, o que, a pessoa não, precisa, não pode ter medo é de olhar para uma substância e saber que ela é fundente, que ela é estabilizante, que ela é vitrificante, e por aí vai. Então, essas coisas são importantes, né, para a gente poder entender o esmalte. Então, eu vejo muita gente falando assim, eu troquei a matéria-prima, mas trocou por quê? Não, eu troquei porque troquei, porque eu não tinha, coloquei outro, mas não tem sentido essa substituição. Então, o que eu falo desses rudimentos de química cerâmica é tão somente para você saber, assim, o que que o fundente faz, o que que o estabilizante faz, o que que o vitrificante faz, porque não tem como a gente entender o que, que é o índice de brilho de um esmalte, e é muito comum, a pessoa fala assim, eu queimei a temperatura, eu identifico que o pirômetro da pessoa está com problema por conta do esmalte dela. Ela me fala assim, pô, eu tive uma queima que eu acho que, não sei se passou da temperatura. Aí eu falo, me manda a foto da temperatura, da queima, aí me manda a foto. Aí eu olho e falo, e tá. Esse esmalte é brilhante assim, desse jeito mesmo? Aí a pessoa fala, não, não, foi essa queima que ele ficou assim muito brilhante. Me manda a foto dos esmaltes normais. Aí a pessoa manda. Aí eu falo, olha, passou da temperatura. Aí ela fala, como você sabe? O pirômetro estava marcando 1220, sei lá. Eu falo, pode ter certeza que passou da temperatura, porque o esmalte está me dizendo isso. Por quê? Porque mais calor, em princípio, é mais fusão. Mais fusão, em princípio, é mais brilho. Então, tem umas coisas muito básicas que a gente precisa incorporar. Tá? Me perguntaram aqui quando começaria o curso regular, não foi? Peraí, deixa eu ver aqui a pergunta aqui. É, né? Se as aulas serão quintas-feiras nesse mesmo horário, tá? E elas ficam gravadas, claro. O ideal é que a pessoa possa participar, porque pode fazer pergunta, e aí quando eu não consigo responder aqui, eu respondo no grupo do WhatsApp, às vezes acontece isso, para poder desenvolver melhor, né? Às vezes o horário não dá. E, e o curso, a ideia é a seguinte, a gente tem essa semana agora, a gente tem essa aula agora, vão passar 2 semanas, aí quando for no dia 14 de março, eu já quero começar o curso regular. Eu preciso ter um número mínimo de alunos até o dia 10. Então, assim, quem está interessado, faz o Pix de R$ 50, manda o comprovante pro meu WhatsApp, né? Já sabendo que se eu não formar turma, eu vou devolver todos os valores inscritos, mas como eu falei, em geral eu tenho fechado e eu já estou com 11 pessoas interessadas, então acho bem provável que tenha isso aí, né? Enfim, tenha alunos para fazer essa turma. Ano passado eu fiz 2 turmas e esse ano eu já estou começando um grupo de estudo e gostaria de começar essa nova turma. Muito bem, eu hoje fui muito comportado, hein? Gostaria de me elogiar, eu que sou essa pessoazinha que, como diz a minha mulher, tenho muito autoconfiança. Eu falo que não é autoconfiança, é só uma modéstia um pouco baixa, mas eu consegui, eu estava preocupado com o horário, porque eu, às vezes passo do horário, é cansativo também, né? E aí eu acho que funcionou bem, tá? Queria agradecer muito a presença de vocês, a generosidade de vocês. Quem está no YouTube, eu não estou vendo, eu não consegui abrir. Eu vou até abrir agora antes de fechar a gravação aqui, porque pode ter alguma pergunta lá no YouTube e eu não estou vendo essas perguntas. Espera aí que teve um, pronto, agora acessei lá. Teve uma incidência de som aqui. Ok. Então, espero que vocês tenham gostado. Continuem me seguindo lá no Instagram. Quem está me seguindo no Instagram
continua lá. Quem não me segue, passa a seguir. O meu objetivo, basicamente, no Instagram é ficar fazendo comentários sobre vídeos, assim, meu mesmo, não tem nada. As pessoas falam, suas peças são lindas. Eu falo, só não são minhas peças, né? Eu estou remixando os vídeos lá, e o que é engraçado é que eu faço um remix, né? Eu reposto o vídeo e as pessoas me agradecem. E o pior é que eu sou metido, né? Aí eu vou comentar na postagem do outro. E outro dia aconteceu um negócio que eu fiquei realmente assim, meio estapafúrdio, que foi o seguinte: eu fiz um comentário no vídeo que era uma queima-gás de esmalte salino. E no esmalte salino saem vapores tóxicos. E eu comentei isso no vídeo, né? O que aconteceu? A postagem foi parar na pessoa, a pessoa viu a postagem, né? E ele é aluno do Tomo Hamada. Tomo Hamada é neto de Shoji Hamada. Shoji Hamada é tipo Paulo Freire para a educação no Brasil, é o Shoji Hamada no Japão e no mundo. Então, uma referência importantíssima. Aí eu fiz um comentário crítico. Aí o aluno dele lá, que eu não sei se é inglês, que não é japonês, ele estava me explicando, dizendo assim, mas olha só, para os mestres japoneses, a gente não pode dizer que eles estão errados. Aí eu falei para ele, falei, olha, mas eu sei disso. Eu conheço a cultura um pouquinho. Eu não estou querendo dizer que ele está errado, não. Eu estou fazendo esse comentário só para as pessoas que me seguem e os meus alunos. Eu não estou fazendo um comentário para ele, não. Deixa ele lá seguir do jeito que ele está e seja feliz. Não tem problema nenhum. Enfim. Então é isso. Ficamos por aqui por hoje. Aguardo a inscrição de vocês. Quem puder, quem não puder, segundo semestre estaremos novamente aí abrindo outra turma, certo? E vamos terminando por aqui. Já deu 8h25 aqui no meu, e aí a gente pode ir encerrando. Se vocês puderem abrir a câmera, quem puder, né? Quem tiver em condição de abrir a câmera, só para eu dar um printzinho aqui, ficarei muito feliz. Se não der, tudo bem, não tem problema, já dei um print aqui antes, só para eu ver as carinhas de vários, porque eu nem. Queridos, queridas, muito obrigado. Muito bom participação, apesar de vocês terem ficado caladinho durante a aula toda. Aluno calado é um problema, né? Depois fica só tricotando lá. Você viu que ele falou não sei o quê, não sei o quê. Você viu que ele falou que não pode falar tinta? Ih, vou correr lá e vou falar para a professora que ele falou que não pode falar tinta. Olha a vovoca, não façam isso, por favor. Respeite a ética profissional. Tá bom? Queridos, obrigado. Boa noite para todos. Vou encerrar aqui a gravação. Valeu.